Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Senhor Deus, amado Pai, Senhor, sempre te damos graças quando estamos reunidos aqui. Afinal de contas, devemos dar graças por tudo, Senhor, e em tudo. Que dirá quando nos reunimos para exaltar o Teu nome, Pai, como estamos fazendo agora. No primeiro dia da semana, logo nas primeiras horas, consagrando ao Senhor o nosso viver, os dias que estão por vir, Pai. Tudo é Teu, tudo pertence a Ti, e é com alegria que nós fazemos isto, Pai. Então, obrigado por tudo que aconteceu até este momento. Entregamos, Pai, este nosso meditar na Tua palavra, que ele seja agradável ao Senhor, que o Senhor nos auxilie, por meio do Teu Espírito Santo, a podermos compreender a Tua palavra, Pai, para sermos transformados por meio dela. Já queremos orar, continuar em oração por este dia tão especial, dia de eleição, que o Senhor esteja conduzindo a nossa nação, que o Senhor esteja conduzindo os brasileiros, Pai, que o Senhor esteja nos dando paz, tranquilidade, ordem, harmonia, Pai, que não haja nenhum incidente, que não haja nenhum ato de violência. Pelo contrário, Pai, que possamos respeitar uns aos outros, especialmente nós que Te conhecemos, que Te servimos, que possamos fazer a diferença, Pai, nesta nação. Tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, hoje é um dia muito importante para o nosso país, é dia de eleição. Uma eleição, inclusive, muito importante, uma eleição, alguns diriam até histórica. Eu acredito que toda eleição é histórica. Afinal de contas, estaremos elegendo nomes que irão nos representar. Mas parece que essa ela vai ficar ainda mais para a história, né? Por conta da polarização, das disputas que têm ocorrido no nosso país. Muitos estão até preocupados com a eleição que está acontecendo hoje. Porém, hoje eu quero falar sobre uma eleição ainda mais importante do que a eleição que está ocorrendo hoje. Essa eleição, ela é citada no texto que nós iremos estudar hoje. Eu peço que você abra lá em 1 Pedro, capítulo de número 1. Eu diria que a eleição que é citada aqui nesse texto é a mais importante que pode existir. É mais importante do que qualquer outra. É mais importante, inclusive, do que a eleição para presidente da República. Que eleição é essa? A mais importante que pode existir. Ela se encontra aqui em 1 Pedro. Obrigado, Gerlando. Capítulo 1, versos de 1 a 2. Apenas 2 versículos. Nós queremos meditar hoje, para que os irmãos ainda possam votar agora de manhã, né? Vão votar ainda mais conscientes depois que nós estudarmos esse texto. 1 Pedro 1 e 2, irmãos, é o início da epístola de Pedro, da primeira epístola que Pedro escreveu. E como é costume em toda carta, em toda epístola, os primeiros versículos eles são uma espécie de introdução, na qual nós conhecemos quem escreveu, para quem ele escreveu e uma saudação. Isso é costume haver em toda carta. Quem está escrevendo a carta, para quem ele está endereçando a carta e uma saudação. Então nós encontramos também essas 3 características aqui em 1 Pedro 1 e 2. Então nós queremos ver cada uma dessas partes. Quem escreveu? O autor. Segundo, a quem ele escreveu, os destinatários. E terceiro, qual saudação ele faz? A saudação que ele faz àqueles a quem ele escreve. Ok? Vejamos então quem é o autor ou o escritor desta carta. Logo no início do verso 1 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então, o autor desta carta, humano, se chamava Pedro.
E aqui nós vemos, irmãos, duas coisas que Pedro recebeu depois de adulto, depois de se tornar gente grande. Duas coisas que ele recebeu de Jesus. Primeiro, ele recebeu o nome. Porque lá em João 1:42, nós vemos que esse sujeito, ele se chamava Simão. E quando ele está diante de Jesus, Jesus acrescenta para ele o nome de Pedro. Ele diz: tu agora se chamarás Cefas, que é hebraico, que quer dizer Pedro. A palavra Pedro significa pedra. Então ele não se chamava assim. Ele se chamava Simão. Jesus vem e acrescenta o nome Pedro para ele. Então ele recebe esse nome depois de grande, já adulto. E aqui, irmãos, nós vemos o costume, o hábito que Deus tem de muitas vezes mudar o nome das pessoas. Várias vezes na Bíblia nós vemos Deus mudando o nome. Sarai, ele muda o nome para Sara. Abrão, ele muda o nome para Abraão. E aqui ele muda o nome de Simão para Pedro. Isso mostra, irmãos, a autoridade que Jesus tem sobre as nossas vidas, e é uma autoridade maior do que a autoridade de qualquer outra pessoa na nossa vida. Quem foi que colocou o nome de Pedro de Simão? O pai e a mãe. Pai e a mãe têm autoridade? Na terra, é quem mais tem autoridade sobre uma pessoa, é o pai e a mãe. E a Bíblia ensina isso, e tem que ser honrado, tem que ser respeitado. Mas aqui nós vemos que Jesus, Deus, tem uma autoridade maior até do que o pai e do que a mãe. Porque o pai e a mãe escolhem o nome. E se Jesus quiser, ele muda o nome que o pai e a mãe escolheram. Então, muitas vezes, irmãos, nós vemos pessoas se afastando de Deus, deixando de cumprir o propósito de Deus na sua vida, por causa da autoridade de homens, por causa de ordens que seres humanos dão. Mas nós precisamos entender, como o próprio Senhor Jesus disse: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu marido, o seu filho, quem quer que seja, mais do que Jesus, não vai dar certo. Vai atrapalhar. Porque vai ter uma hora que o ser humano vai dizer uma coisa e Jesus vai dizer outra. Aí você vai ficar, e agora? Isso serve para as autoridades também. As autoridades, elas têm responsabilidade sobre a nossa vida. A Bíblia nos ensina que nós devemos respeitar as autoridades. Mas há momentos em que a autoridade vai mandar fazer algo, e na Bíblia nós vemos pessoas dizendo: não vou fazer, porque não é da vontade de Deus. Então, ao dar esse nome a Pedro, Jesus mostra que ele é o governante maior da nossa vida. Ele pode mudar aquilo que os seres humanos determinaram sobre mim e sobre você. Segunda coisa que Pedro recebe de Jesus, a primeira é o nome, a segunda é o apostolado. Porque ele se denomina Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Isso é muito impressionante, irmãos. Por que é impressionante? O que foi que Pedro fez com Jesus? O que foi? O que foi que Jesus disse que Pedro faria? Ele negou e disse: não, vou fazer não. E fez. Ele negou Jesus. Ele teve a oportunidade de falar de Jesus para aquelas pessoas, de se colocar ao lado de Jesus no sofrimento, e ele preferiu o conforto, o comodismo. Ele negou Jesus 3 vezes. Aí o que Jesus faz? Jesus perdoa Pedro e ainda faz dele um apóstolo dele. Irmãos, isso é ou não é parecido com o que Jesus fez comigo e com você?
Quantas vezes nós negamos Jesus? Quantas vezes nós rejeitamos Jesus? Quantas vezes nós desprezamos o Senhor, pecamos contra Ele? Aí nós nos arrependemos como Pedro fez. O que ele faz? Não, você errou, eu lembro. Te quero mais não. Pode ir embora. Seu duas caras, seu falso, seu traidor. É isso que Jesus faz conosco? Não. Nós nos arrependemos, Jesus nos perdoa. Nós estamos tristes, Jesus vem, como Pedro estava. Ele vem para confirmar o chamado dele na nossa vida. Porque eu entendo lá em João, irmãos, que Pedro estava desistindo. Talvez ele não se achava mais digno de ser apóstolo. Aí Jesus vem, dá uma pesca maravilhosa para os discípulos, depois da ressurreição, e aí chama Pedro à parte. E 3 vezes pergunta se Pedro ama. Por que 3 vezes? Para anular as 3 negações. 3 vezes você me negou, agora 3 vezes eu quero escutar que você me ama. E na 3ª vez Pedro entende. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O que Jesus diz? Então faz o que eu te mandei fazer. Não abandona o teu chamado. Apacenta, pastoreia as minhas ovelhas. Jesus colocou Pedro como líder. E Pedro estava querendo desistir por causa das suas falhas. Não se achava digno. Jesus vem para dizer: ei, Pedro, eu te perdoei. Continua a obra que eu te chamei para fazer. E é exatamente o que Pedro faz, irmãos. E quando chega em Pentecostes, em Atos 2, Pedro prega e quase 3.000 se convertem ao Senhor Jesus Cristo. O que Jesus te deu? Ele te deu um novo nome? Que dons Ele te deu? Que transformações Ele operou na tua vida? Que chamados Ele te fez? Pergunta é: você está agindo de acordo com o que recebeu de Deus? Ou por você mesmo ou pelos outros você está fazendo o contrário do que Ele te chamou? Interessante, né? Nome de um apóstolo já nos ensina lições importantes sobre Jesus na nossa vida. Então Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, é o autor dessa epístola. Depois, em segundo lugar, aqui nós vemos os destinatários, a quem Pedro escreve. Essa é a parte maior dessa introdução, versos 1 e 2. Aos eleitos, a quem Pedro escreve? Aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Isso aqui é só os destinatários. É o que Pedro fala sobre para quem ele escreve. E como é que Pedro chama essas pessoas para quem ele escreve? Antes disso, eleitos. Quando o jovem atinge a idade de 16 anos, ele agora se torna um eleitor, né? Moral. Eita, agora eu posso votar. Agora eu sou um eleitor. Eu ajudo a eleger as autoridades do nosso país. Irmão, ser eleitor é muito importante. Porém, mais importante do que ser um eleitor é ser um eleito. Porque não é de qualquer pessoa, por qualquer pessoa que nós somos eleitos. Nós somos eleitos por Deus. Pastor, qual é a eleição mais importante que pode existir?
não é eleição para presidente, por mais importante que ela seja. Precisamos orar por isso. É a eleição espiritual. É a eleição para a salvação. É a eleição de Deus na vida do ser humano. É alguém ser chamado de eleito. Eleito por quem? Por Deus. Porque se fosse para nós sermos eleitos pelos outros, para irmos para o céu, eu acho que a gente não tinha 50% dos votos. Mas Deus nos elegeu. Deus nos elegeu, irmãos. E aí Pedro vai explicar como essa eleição aconteceu. Nas palavras seguintes, mas antes, olha onde é que esses eleitos estavam. Agora sim, Tiago. Onde é que os eleitos estavam? Aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Na minha versão tem forasteiros, na de vocês tem o quê? Estrangeiros. Estrangeiros. Irmãos, essas palavras forasteiro e estrangeiro, elas apontam para alguém que está morando longe da sua própria casa. É alguém que não está vivendo no seu próprio lugar, não está vivendo na sua própria região. No caso aqui, essas pessoas estavam em 5 províncias romanas da atual Turquia. Hoje é a Turquia isso aqui. Mas eles não eram destes lugares, eles estavam nestes lugares. Agora, imagina você ser um brasileiro obrigado a viver fora do Brasil. Porque eles foram obrigados. Eles foram colocados para fora dos seus lugares. É fácil ou é difícil isso aqui? Difícil. Ser um forasteiro é difícil. Ser um estrangeiro obrigado. Uma coisa é você ter condições de ir para a Europa, né? Morar lá, Estados Unidos. Outra coisa é você ser expulso para uma Venezuela, para uma Cuba, para outro país. Obrigado. É fácil? É não. Aí aqui eu aprendo uma lição sobre ser eleito. Ser eleito de Deus é um privilégio? Sim. Mas não significa ter uma vida fácil aqui na terra. Ah, eu sou um eleito, agora vai ter um tapete vermelho para eu passar. Não. Estamos fora do nosso lar. Nosso lar não é aqui, nós estamos aqui de passagem. Isso aqui ilustra a nossa jornada espiritual. Nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos. Abraão habitava em tendas na terra de Canaã. Então não fique triste se você habita numa tenda, se você habita em um local no qual você não gostaria. Aqui na terra nós vamos passar por dificuldades, sim. Ser eleito não é porque nós somos eleitos que nós estamos livres de dificuldades, não. Porém, irmãos, também não é só dificuldade, né? Ser eleito traz os seus privilégios. E aí Pedro vai falar da participação de Deus na nossa eleição. E o que é interessante, observe bem, é que ele vai citar as 3 pessoas da Trindade. Nós somos eleitos pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. É pouco? É coisa pouca, irmão? É não. Então qual foi o papel do Pai? Início do verso 2. Eleitos, olha que interessante, irmãos. Isso aqui é alvo de debate teológico, viu? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Como é que está na versão de vocês? Presciência aí. Presciência também? É? O que é presciência? Ninguém sabe. Ciência é conhecimento. Presciência é pré-conhecimento. Ou seja, o que Pedro está dizendo? Nós fomos eleitos de acordo, lado a lado, com o pré-conhecimento de Deus. Olha que interessante. Quando Deus elegeu sabendo quem ele estava elegendo.
Exatamente. Inclusive, tudo que nós faríamos contra ele. Bem lembrado, o que Pedro fez, inclusive, Deus já sabia. E Deus também sabia o que nós iríamos fazer. E as consequências também do que nós iríamos fazer. Isso combina, alguém lê para mim? Com Romanos 8 e 29. Deixa marcado aqui, certo? Olha que interessante. Aqui é Pedro. Aí no verso que o Vini leu é Paulo. Aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou. O que é que anda lado a lado, irmãos, na eleição? Conhecimento de Deus e a predestinação de Deus. Lado a lado. Isso aqui, irmãos, de certa forma, vai combater uma ideia que existe, que é chamada de calvinista. Nós somos eleitos independente de nós mesmos. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Nós somos eleitos. O que o calvinismo ensina? O calvinismo ensina que Deus elege alguns e outros não, sem se basear em nada em relação a essas pessoas. Calvinismo é, assim, em termos de salvação, para quem nunca ouviu falar sobre isso, calvinismo e arminianismo estão um oposto ao outro. O que o calvinismo ensina? É Deus quem escolhe quem vai para o céu. Jesus morre só por eles. Jesus atrai eles. E Jesus garante eles irem para o céu independente do que eles façam. Então Deus faz tudo no calvinismo. Nós apenas recebemos o que vem de Deus. Seria o quê? Teatro? Sim, mais ou menos isso. Já o arminianismo crê que Deus, ele inicia tudo, mas ele não faz nada sem que o homem também decida. Por exemplo, qual é o versículo mais conhecido da Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí a parte de Deus. Qual é a parte do homem? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso é arminianismo. Deus oferece, o homem decide se aceita ou não. No calvinismo, pastor, o homem não decide, Deus decide por ele. O calvinismo não crê em livre-arbítrio. O homem não tem livre-arbítrio, é Deus que decide. Aí a pergunta é, por que Deus decide que alguns vão para o céu e outros não? Se ele é amor. Ninguém merece ir para o céu, Deus escolhe uns e outros não. Mas ele ama todos, por que ele não leva todos? Já no arminianismo, nós cremos que Deus não salva todos, porque nem todos querem ser salvos. Entenderam a diferença? Tivemos já conferências teológicas sobre isso. Eu sei que é um assunto, às vezes, um pouco complexo, mas nós precisamos entender. Nós cremos que Deus, ele dá liberdade para o homem aceitá-lo ou rejeitá-lo. No calvinismo, não. No calvinismo, Deus ama uns mais do que outros. Há calvinistas que chegam a dizer que Deus não ama todos. Algo contrário ao que a Bíblia ensina. São. Por exemplo, sim, eu era assim. Eu era calvinista de carteirinha, sócio. Não tinha uma mensagem, irmãos, que eu pregasse, que eu não colocasse lá o ensinamento calvinista, porque eu cria no calvinismo. Eu cria que é Deus que escolhe, que é Deus que... Uma pessoa salva vai ser salva para sempre. Eu não quero ir para o céu, mas você vai. Eu crio assim.
E eu entendi que o amor de Deus, quem ama, respeita a decisão do outro. Deus não quer ninguém obrigado indo para o céu. Ele quer pessoas que escolheram ir com Ele, porque quem ama, escolhe. Vinícius. Sim, na continuação, né? Exatamente. Lá na continuação diz que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe o que alguns calvinistas vão dizer, Vinícius? Esse versículo está falando que Deus quer que todos os tipos de pessoas sejam salvos. Deus quer que os brasileiros sejam salvos, mas não todos, alguns. Deus quer que os reis sejam salvos, Deus quer que os africanos sejam salvos. Então ele escolheu pessoas de todos os grupos. Entendeu? Então eles mudam um pouco o significado do versículo para poder se encaixar na teoria deles. Voltando para 1 Pedro, irmãos. O que 1 Pedro nos ensina? Que Deus elege pessoas na sorte. Que Deus elege pessoas independente do que elas são ou do que elas sejam. É isso que Pedro ensina? Ou Pedro ensina que Deus viu algo em quem ele elegeu? A questão é, o que foi que Deus viu para eleger uns e não outros? Irmãos, a salvação se baseia em quê? Nós somos salvos se nós fizermos o quê? Se nós crermos. Claro que a fé ela vai gerar algumas decisões, né? Então, alguns arminianos acreditam que o que Deus viu foi a fé que o Gerlando teria quando o evangelho fosse pregado para ele. Então, quando Deus viu a fé que o Gerlando teria, Deus elegeu o Gerlando. O texto não está dizendo que foi isso que Deus viu. Entendam? O que Pedro está dizendo é que Deus viu algo, mas Pedro não diz o quê. Mas quando nós olhamos para outros textos, quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. O que é que a salvação de alguém depende de quê? Dele crer, dele confiar em Deus. Por isso, alguns teólogos, alguns estudiosos acreditam que o que Deus viu em uns e não em outros foi a fé que ele teria quando o evangelho fosse oferecido para ele. Estão entendendo? Ou não? Por exemplo, tem água aqui. Vai olhar para, vai pagar a semente. Logicamente, ele também o sol poderia justificar a Muito bem, é uma boa comparação. Mesmo assim, ele oferece a todos? Sim. Mas ele sabe quem vai aceitar e quem não vai. Mesmo assim, ele está respeitando a decisão das pessoas? Está. Porque é a pessoa que decide se quer ou não. Dona Sandra. Sim. Sim. Qual é a melhor maneira de entender um versículo? É olhando o que está ao redor do versículo. O que vem antes desse versículo? É a parábola?
Hã? Não. Mateus 22, né, mãe? 24, qual versículo? Tem certeza que é o 24? 22 e 14, não é não? Vinte e dois e 14. 22 e 14. O que vem antes desse versículo? Parábola das bodas. Filho do rei ia casar, o rei começa a chamar as pessoas para o casamento. E as pessoas começam a rejeitar. O que o rei diz? Chame outros. E os outros aceitaram. Aí ele diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos são os que aceitam o convite do rei. Quando eu aceito, eu me torno um escolhido. Se não seria muitos são escolhidos, mas poucos são chamados. Eu tenho que olhar o contexto. Exatamente. Eu me faço escolhido. Deus respeita a minha vontade. Alguns não quiseram, outros aceitaram. Muitos foram chamados, mas quantos se tornaram escolhidos? Só os que aceitaram o chamado. Como é que eu me torno um escolhido de Deus? Irmãos, tem crente. Faz tempo que eu não converso com um assim. Antigamente eu ouvia muito crente dizer: eu não sei se eu sou eleito ou não. Como é que eu sei se eu sou escolhido de Deus ou não? Algumas igrejas têm muito essa dúvida, né? Não precisa ter dúvida não, aceite Jesus. Aí a dúvida vai embora. Escolhido é aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Como é que pode, né? A gente ora por alguém, né? E acredita que essa pessoa vai acontecer. Mas nós sabemos que Deus sabe se vai ou não, porque vai depender da pessoa. Exatamente. Então o Senhor sabe se realmente aquela pessoa vai se entender. Exatamente. Exatamente. Agora, outra coisa que a gente tem que ter certeza, Rita, é que Deus, ele usa os meios. E quais são os meios que Deus usa? As nossas orações. Deus usa as nossas orações para fazer algo. Para mudar muita coisa. Sim, sim. A Bíblia ensina que Deus age no coração de alguém em resposta também à oração de outro alguém. Isso é tremendo. Né? E se nós tivermos uma ideia de um Deus como esse, que é explicado por algumas pessoas, esse Deus, ele não precisa, na verdade ele não precisa não, ele não usa as orações de ninguém para fazer algo. Já o Deus da Bíblia mostra até Deus mudando de plano pela oração de Moisés. Deus queria destruir o povo, Moisés pede que não, e Deus diz: Moisés, eu não vou destruir porque você pediu, porque você orou. Mas eles vão ter um castigo sim. Deus não deixa de ser justo, mas ele é ainda mais misericordioso quando nós oramos. Tremendo, não é isso? Então, irmãos, deixa eu ler aqui, só a título de ilustração, que esse autor, que é da época do seminário, eu fiquei muito impactado, porque o seminário no qual eu estudei, ele não crê assim como eu estou dizendo. Ele cria como eu pensava antes. Mas esse livro estava no seminário, e eu ganhei esse livro. Ele diz assim,
sobre a questão da eleição. Por eleição, entendemos aquele ato soberano de Deus em graça, pelo qual ele escolheu em Jesus Cristo para a salvação todos aqueles que de antemão sabia que o aceitariam. Essa é a definição que ele dá. Quem é que Deus escolhe? De acordo com a definição dele, aqueles que Deus sabia que o aceitariam lá na frente. Esta é a eleição em seu aspecto redentor. A Escritura também fala de uma eleição para privilégios exteriores, né? Eleição para pastor, eleição para apóstolo, aí eleição para dom. Aqui estamos falando de eleição para salvação. Eleição e presciência. Eleição é um ato soberano de Deus. Ele não tinha obrigação alguma de eleger ninguém. Ninguém merecia ser eleito, já que todos tinham perdido sua posição diante de Deus. Isso não nos faz merecedores de nada. Mesmo após Cristo ter morrido, Deus não tinha a obrigação de aplicar a salvação, exceto por ter uma dívida com Cristo, de respeitar o acordo feito com ele quanto à salvação do homem. Eleição é um ato soberano porque não resultou de nenhuma pressão feita por Deus. Foi um ato em graça, por ter ele escolhido a quem era completamente indigno de salvação. O homem merecia exatamente o contrário, mas em sua graça Deus escolheu salvar alguns. Ele os escolheu em Cristo. Não podia escolhê-los em si mesmos por causa de sua indignidade. Por isso os escolheu pelos méritos de Cristo. Nós somos salvos através de Cristo. As Escrituras definitivamente baseiam a eleição de Deus em sua presciência. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou, e aos que predestinou a esses também chamou. Romanos 8, 29 e 30. Aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. 1 Pedro 1, 1 e 2. Apesar de não encontrarmos em nenhum lugar que é a presciência de Deus que determina a sua escolha, o ensinamento contínuo das Escrituras, de que o homem é responsável pela aceitação ou rejeição da salvação, exige a nossa postulação de que a reação do homem à revelação que Deus faz em seu próprio respeito, que serve de base para a sua eleição. Em sua presciência, ele tem consciência do que cada um vai fazer com esta capacidade restaurada, e elege os homens para a salvação em harmonia com o seu conhecimento da escolha que fazem a respeito dele. Então, irmãos, se nós cremos que Deus é justo, e se nós cremos que ele é amor, nós vamos crer que a eleição se baseia no caráter amoroso e justo de Deus. Não é como Deus escolhe uns e outros não, porque no calvinismo Deus escolhe pessoas para ir para o inferno. Por quê? Porque ele quis. No calvinismo, Deus decretou o pecado de Adão. Deus decretou. Há calvinistas que dizem que Deus colocou a árvore no meio do jardim para chamar a atenção de Adão para ele pecar. Deus queria que Adão pecasse. Para quê? Para que Jesus morresse e os eleitos dele fossem para o céu e os não eleitos fossem queimar no inferno. Tanto de informação, tanto provavelmente ele vai se apresentar falando de Deus. Sim. Mas com uma crença da parte. Sim. E se eu escuto isso, sim, eu disse, já fui escolhido, eu sem fazer. Vou fazer o que mais? Quem foi escolhido já foi escolhido e pronto. Predeterminado, aí tem as crenças antigas, né? Marquinhos, já espírito, essas coisas. É. A gente já está no ensino, já está falando. Então, como se está distinguindo isso? Selecionar essa informação? Até na
a mesma pessoa faz uma coisa que vai, quando você está aprendendo, que ela mesma pessoa. Três coisas, Thiago. Como nós podemos nos proteger de ensinamentos errados? Primeiro, palavra. É a palavra que vai nos guiando. É o contato com ela dia após dia. A Bíblia fala dos bereanos. Os bereanos eram um grupo de judeus que, enquanto Paulo pregava, eles estavam lá conferindo se o que Paulo pregava estava na Bíblia, né? Então, a primeira coisa é a palavra. Pode estar um apóstolo pregando, eu vou ver se está de acordo com a Bíblia. Segundo, oração. Eu vou pedir sabedoria a Deus. Senhor, eu não estou entendendo ainda, me revela, me mostra, me ilumina. Oração e Bíblia tem que andar de mãos dadas. Um dia perguntaram a um grande pastor, o que era mais importante, a oração ou a leitura da palavra? Aí ele disse, pergunte a alguém o que é mais importante para o pássaro, a asa direita ou a esquerda? As duas são necessárias. Para o crente, a oração e a Bíblia são igualmente importantes. Terceiro, experiência. Você vai adquirindo experiência com aquilo, né? Estudando, você vai entendendo. Escola dominical é importante por causa disso, né? O momento da gente perguntar, da gente interagir. É por isso que a gente não desiste da escola dominical, né? Amém? Calvinismo. Parece que você está tomando uma decisão, mas na verdade você está sendo levado para aquilo que Deus decidiu você a fazer. Entendeu? E aí, irmãos, um Deus calvinista, ele não pode responsabilizar alguém por rejeitá-lo. Ele não pode. É porque é ele que está decidindo quem vai para o céu e quem não vai. Como é que ele ainda pode responsabilizar alguém por não ir? Se é ele que escolhe quem vai e quem não vai. Entendeu? Depois a gente pode estudar sobre isso com mais detalhe. Aqui a gente está vendo que a parte do Pai é que nós fomos eleitos segundo a presciência dele. Ele viu algo, nós não sabemos exatamente o que, e de acordo com o que ele viu, ele elegeu alguns e outros não. A parte do Espírito, voltando lá para 1 Pedro, ele diz, ainda no verso 2, em santificação do Espírito. Isso aqui torna a eleição real, concreta. É quando o Espírito Santo vem e santifica aquela pessoa, limpa aquela pessoa, age no interior daquela pessoa. E aí a parte do Filho, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Para que nós fomos eleitos? Só para ir para o céu e escapar do inferno? De jeito nenhum. Aqui diz que nós fomos eleitos para obediência. O crente, ele foi eleito, chamado por Deus, para ser diferente, para ser obediente a Jesus Cristo. Então esse negócio de uma vez salvo, para sempre salvo. Tem um monte de gente que a gente encontra por aí, 20 anos atrás eu levantei minha mão, fui no altar. Aí a pessoa hoje está vivendo contra os caminhos de Deus, crendo que está indo para o céu, porque alguém ensinou para ela que uma vez salvo, para sempre salvo, não importa o que faça. O que Pedro está dizendo? Nós somos salvos para quê? Para viver de qualquer maneira? Não, é para obedecer. É para viver na obediência. Se eu não estou vivendo na obediência, eu não estou vivendo de acordo com a eleição de Deus na minha vida. Eu pregava. Eu estou me confessando hoje. Eu pregava, irmãos. Eu pregava. Falamos sobre suicídio alguns dias atrás, que é um assunto espinhoso. E aí, qual é a minha tese? Eu tenho que combater o suicídio,
Mas eu não sei dizer para onde a pessoa foi, porque eu não estou no céu nem no inferno. Eu não posso dizer para onde a pessoa foi. Ela se matou. Onde é que ela foi, pastor? Tem pastor que diz, ela já está no inferno queimando. Já tem outros pastores calvinistas que dizem, se ela for crente, ela está no céu, garantido. O eleito vai para o céu até se tornando descrente. Eles ensinam isso. Se um crente se tornar descrente, mesmo assim ele vai para o céu. Empurrado por Deus, mas vai. Jesus fala, vai à festa. Era o pacto da traição. Pronto. O que o calvinismo ensina? Deus predeterminou que Judas traísse Jesus. Não, ele não teve opção. Deus predeterminou. Deus determina todas as coisas, até o pecado de Judas. Segundo o calvinismo. Já nós cremos o quê? Eu creio o quê? Deus sabia o que Judas ia fazer e permitiu que ele fizesse. Mas a responsabilidade é de Judas. Exatamente. Não, a profecia foi feita porque Deus sabia o que Judas ia fazer. Entendeu? Exatamente. 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 É pré-conhecimento, não é pré-determinação. Deus não está determinando o que você vai fazer. Ele está sabendo o que você vai fazer. Mas quem toma a decisão? É você. É por isso que Deus vai cobrar de Judas o que ele fez. Sabendo que aquilo ia acontecer, mas na verdade, nós falamos antecipando as nossas decisões. E é uma coisa que eu na questão, né? Deus ele não vê, sabe o que vai acontecer com as suas decisões, as suas vontades que você está arrumando, eles se tornam. Exatamente. Exatamente. Eu creio assim também. Interessante, irmãos, que aqui Pedro ele fala de Jesus no começo, né? A Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e ele fala de Jesus no final, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Jesus no começo e Jesus no final, né? Quem é o Salvador do Brasil? Quem é que pode salvar o Brasil? Somente Ele. Somente Jesus Cristo. Amém? E aí, para concluir, a saudação de Pedro. Já vimos que ele é o autor, já vimos a quem ele escreve, aos eleitos. São eleitos pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. E aí ele termina com a saudação. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O que significa multiplicadas, pastor? Que atingem o seu nível máximo. Quem já tem recebido graça e paz de Deus aqui? Levanta a mão. Pois sabe o que é que Pedro está desejando para mim e para você? É que nós alcancemos ainda mais graça e ainda mais paz. O que isso nos ensina? Irmãos, a graça e a paz que nós já temos recebido ainda não é tudo que Deus tem para nós. Deus ainda tem mais graça, Deus ainda tem mais paz, Deus ainda tem mais misericórdia, Deus ainda tem mais iluminação, Deus ainda tem mais obra para fazer na minha vida e na sua vida. Que Deus tem para nós, irmãos, ainda não acabou. Na verdade, eu digo que está só começando. E Deus ainda tem muito mais. É por isso que Pedro deseja que se multiplique. O que você já recebeu, não acho que é tudo não. Ainda tem muito mais, que se multiplique mais e mais na minha vida e na sua vida. O que nós devemos fazer então?
Para concluir, vamos lá para 2 Pedro 1:10. Segunda Pedro 1:10. Por isso, irmãos, ainda Pedro falando, só que na segunda epístola, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Não é para eu descobrir se eu sou eleito ou não, é para eu confirmar que eu sou um eleito. Você aperta lá, quem for votar daqui a pouco vai apertar o número do candidato, depois vai apertar, confirma. É o que Pedro está falando, confirme o que Deus te chamou. Você é um eleito, por quê? Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você começou a mostrar que você é um eleito. O que Pedro diz agora é confirme isso. Como? Não desista. Persevere. Continue, seja transformado mais e mais, seja transformada. Como é que eu confirmo se eu sou eleito? Não é entrando no debate, é mudando de vida, é deixando Deus mudar a nossa vida. Isso vai confirmar que nós realmente o recebemos como nosso Senhor e como nosso Salvador. E possamos então, irmãos, se teve alguém que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e comece a confirmar a sua eleição, aceitando hoje. Se você já o aceitou, confirme a sua decisão, permanecendo com Ele. Sabe por quê? Porque o melhor de Deus, eu creio, ainda está por vir. Deus já tem feito coisas maravilhosas, mas isso não se compara com o que Ele ainda vai fazer. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nesse dia de eleição política, que é tão importante para o nosso país, para a nossa nação, mas Pai, que não chega a ser tão importante como a nossa eleição para a salvação. Pai, essa deve ser a eleição com a qual nós mais nos importamos, com a qual nós mais nos preocupamos, Pai. É se nós estamos no caminho para o céu ou não. E não apenas nós, mas o nosso país, a nossa nação. Pai, eu creio que independente do resultado, o Senhor Jesus vai continuar sendo o primeiro e o último. Ele vai continuar sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Muito obrigado, Pai, por nos ensinar hoje acerca desta eleição. E acerca não apenas do que o Senhor fez e faz por nós, mas também do que nós podemos e devemos fazer pelo Senhor. Continua nos ensinando, Pai, confirmando, nos ajudando a confirmar a nossa eleição diante de Ti. Pois tudo isso nós pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Culto hoje no horário normal, tá bom? 18 horas. Nós não faremos a ceia, porque alguns irmãos podem ser mesários e tem irmão viajando. Por isso nós vamos deixar para o próximo domingo, tá bom? Mas o culto no horário normal. Amém? Eu desejo que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos e uma votação excelente para a glória de Deus. Se você já quiser trazer o alimento hoje, se lembrar, já pode trazer. Alguns irmãos já estão trazendo.